Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar da situação crítica que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? É o colapso na saúde, é o fim do auxílio emergencial, é a situação precária de milhões de brasileiros e mais pessoas morrendo asfixiadas lá em Manaus, no Pará também, entende? Agora no colapso em Rondônia. Então nós queríamos iniciar essa transmissão trazendo a nossa solidariedade às famílias que perderam seus parentes próximos, seus amados, que são 217 mil já no Brasil. A tragédia anunciada, corroborada por Bolsonaro e seus sequazes. Eles fizeram tudo para essa tragédia assumir esta dimensão que nós estamos vendo. O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortos, só atrás dos Estados Unidos, né? E daqui a pouco nós estamos beirando 10 mil infectados, né? E vamos chegar a um número de mortes porque não houve nenhum tipo de prevenção. Bolsonaro pregou, né, a imunidade de rebanho, a contaminação em massa. Ele disse isso, era uma gripezinha, entende? Ele não era coveiro e ele chegou a isso dizendo claramente o seguinte: não tem outro jeito, nós temos que dar cloroquina para todo mundo. Ele devia ser preso por isso. Isso é trabalho de um genocida. Ele e esse general pau-mandado que ele colocou lá, esse obedecedor geral, que é esse general Pazuello, desmoralizando as Forças Armadas brasileiras. Mas o que nós queríamos dizer hoje, principalmente, é que o Paulo Guedes botou o dedo na ferida. Esse insensível, o posto Ipiranga, né? Ele falou, acabou de falar agora, que não tem saída para o Brasil e para a economia brasileira sem vacinação em massa. Ora, mas ele está do lado do Bolsonaro, ele apoiou todas as falcatruas. Vocês se lembram que eles marcharam do Palácio do Planalto para o STF, com a anuência do Toffoli, inclusive para pedir abertura total do comércio, vamos nos contaminar geral, que não tem jeito. Eles não pensaram em proteger, eles sempre colocaram essa elite cínica brasileira e aqueles que se omitiram e agora querem também comprar vacinas no particular para vacinar os seus funcionários. Olha aonde nós chegamos. Um país que tem um sistema único, público, universal de saúde, que é tarefa do Estado defender a saúde de cada cidadã, de cada cidadão brasileiro. Mas eles reconheceram, está aí, não tem saída sem a vacina, ou seja, o Guedes contra o Bolsonaro. E a elite econômica brasileira, agora, um ano e pouco depois, começa a ver que não tem outro meio de voltar a economia a funcionar. Não adianta fazer manifestação de bares, restaurantes, não adianta você tentar contaminar mais gente. Agora o povo quer vacina. O Bolsonaro foi contra a vacina. O Bolsonaro trabalhou contra a vacina chinesa. E agora o noticiário diz que ele está agradecendo a sensibilidade da China para mandar os insumos que tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan precisam urgentemente. Olha, o Bolsonaro falou que a China foi sensível, mas não é eles que falaram que o vírus era chinês, que essa vacina da Sinovac chinesa não vale nada, que é a vacina do Dória, e etc. Não foi ele que, o Eduardo Bananinha, que falou que o vírus era chinês e que nunca se poderia tomar a vacina da China. Agora estão precisando da vacina da China. Então é a desmoralização completa. E nós sabemos o que é gente morrendo asfixiada em Manaus. E eles estão com medo. Então, primeiro, a economia não vai virar sem que haja, entende,
A vacinação em massa, é essa que é a imunidade. 70% de vacinados e nós não temos vacina. Nós temos 2 institutos poderosos aqui, mas como o Bolsonaro não se adiantou, não negociou com outras empresas internacionais da vacina russa ou americanas e tal, a Pfizer mesmo, ele não quis, porque ele era contra a vacinação, agora ele vai pagar um preço alto e começou com as manifestações de rua. Bolsonaro, hoje, para os seus aficionados, aquela meia dúzia de maluquinhos, entende, que vão lá bater palma para ele, porque ele não fala mais com a imprensa, ele não responde a perguntas, ele quer falar para quem o ouve. Então, o que ele falou? Carreatas só teve 10 carros, 10 carros, entende? Quem viu sábado e domingo no Brasil inteiro, entende? O povo está aqui com o Bolsonaro. E mais, vai acabar o auxílio, já acabou. O auxílio emergencial, são milhões de pessoas desempregadas e sem nenhum amparo. E o Congresso fechado e os partidos que dão sustentação, que sustentaram reforma da Previdência, ainda não estão falando em impeachment. A única candidatura à mesa da Câmara que fala abertamente impeachment já é Luiza Erundina de Souza. Gente digna, gente que tem compromisso com o povo. Luiza Erundina é a única que pode pautar o impeachment, o resto tem medo, o resto está articulado com a burguesia. E mais do que isso, o que está acontecendo é que eles têm medo de que o impeachment venha, inclusive o seu Tasso Gereissati, porque eles vão ter que falar, poxa vida, o Bolsonaro tem 30 crimes de responsabilidade e ninguém puxa o impeachment, nem Rodrigo Maia, que tem 60 pedidos na mesa dele. Agora ele está falando que tem crime de responsabilidade só do Pazuello. Tem do Pazuello e tem do Bolsonaro também. Então, o que está acontecendo? Eles vão ter que fazer autocrítica. Em 2016, eles apoiaram um golpe de Estado no Brasil, onde pedaladinha fiscal foi tido como crime de responsabilidade quando eles queriam tirar alguém que não faria imediatamente o projeto neoliberal que eles queriam na íntegra com o Temer e o Bolsonaro. Só que está indo tudo por água abaixo. A própria elite econômica brasileira está vendo que o isolamento internacional, o não fluxo de capital para o Brasil, a política ambiental destrutiva do Bolsonaro e do Salles, a política internacional isolacionista vão levar o país a um colapso que também é dado pelo colapso da saúde, de mortes, de sequelas políticas e de paralisação da economia brasileira. Por isso, nós entendemos que essa elite econômica brasileira cínica agora começa a se movimentar, mas para nós não interessa. Nós temos que somar esforços nesse momento para levar Bolsonaro ao cadafalso. Ele não pode continuar. Uma figura como essa, entende? Que diz que a gripezinha do coronavírus vai ser superada rapidamente, a pandemia está indo embora e agora nós estamos com um novo pico de mais de 1000 mortes por dia. Ela está no mundo todo. A pandemia, todo mundo só vê uma saída, que é a vacina. E é por isso que eles estão procurando saídas. Agora, auxílio emergencial, não. Entende? Orçamento de guerra, não. Mas eles estão falando em fazer reformas ainda, espremer mais o funcionalismo público. E hoje eles vieram com a ideia, olha só, de fazer um outro cadastro do Bolsa Família através de app de celular. Ou seja, eles não querem que os municípios tenham contato com os cidadãos, que possam fiscalizar através do Bolsa Família as vacinas, a saúde, a educação, se a criança está indo para a escola. Eles querem tirar dinheiro dos mais pobres, querem acabar com o seguro-desemprego, com o abono salarial. É isso que eu quero, taxar grandes fortunas e grandes heranças. Nunca, hoje mesmo, uma grande matéria na Folha de São Paulo diz o seguinte: grandes heranças no Brasil, uma herança de 48 bilhões de reais,
de um patriarca, mandou dinheiro para ilhas fiscais, né, paraísos fiscais no exterior, e reintegrou através de cotas para os seus parentes aqui, 48 bilhões sem pagar um tostão de imposto sobre herança. Lá na Europa, nos Estados Unidos mesmo, no Japão, é de 40% a 55% a taxação sobre grandes fortunas, grandes heranças, perdão. E aqui no Brasil é 4%. 4% e assim mesmo eles sonegam. Isso é que não há reforma tributária de verdade para taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, grandes heranças, a grande propriedade privada, os latifúndios brasileiros, e tem de fazer outra escala do imposto de renda. Então, nós estamos vivendo um caos no nosso país, com um governo incapaz, incompetente, perverso e que não consegue dar respostas à cidadania brasileira. E alguns ainda têm a pachorra de dizer, mas o governo Bolsonaro é honesto. Honesto é que eu não caio, né? Porque, primeiro, ele está aliado com o Centrão. Não era ele que falava? Lembra do Augusto Heleno gritando? Se gritar, pegar Centrão, não sobra um, meu irmão? É o general Heleno, do GSI, que gritava isso. Agora estão de mão dada, abraçadinhos, com o Centrão. O que há de pior na Câmara dos Deputados em matéria de corrupção, fisiologismo, clientelismo e antipovo. Essa gente toda, os bolsonaristas que criticavam, estão agora junto com eles. Ou seja, essa gente... E mais, e a família Bolsonaro? Para dizer, a familícia, né? E a corrupção das rachadinhas, onde a família enriqueceu com imóveis, lavagem de dinheiro, em relação com as milícias assassinas, as mesmas que mataram Marielle e que o Bolsonaro homenageava, como o capitão Nóbrega, entendeu? Que tinha gente, mãe e mulher, lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Entendeu? A Natália Queiroz, que é lotada no gabinete dele. O Queiroz também é miliciano. Corrupto Bolsonaro, delinquente, genocida. Essa é a palavra-chave. Por isso, inclusive, o cacique Raoni, tem grande figura humana, civilizatória, de 90 anos de idade, com o cacique Suruí, entraram no Tribunal Penal Internacional, entende? Para pedir a cassação de Bolsonaro. Na verdade, todos aqueles que ainda querem passar a mão na cabeça do Bolsonaro precisam entender. Só não tem milhões de pessoas nas ruas hoje que estão desagradadas, que estão indignadas com o Bolsonaro por causa da pandemia, né? E esses bolsonaristas que insistem, esses bolsomínios, essas fake news, essa fábrica de fake news, que era tratada pelo Steve Bannon, e essa gente, entende, que foi anistiada pelo Trump, mas não entra mais na China, inclusive, porque são bandidos condenados, inclusive, essa gente que está no gabinete do ódio, na SECOM, aí da presidência da República, ainda quer passar mentiras para o povo, mas eu acho que isso tudo vai ter um fim. É preciso que todos os democratas, progressistas, socialistas, os movimentos sociais organizados comecem a protestar. As carreatas foram um sucesso no Brasil inteiro e abrangeu não só a oposição, até a própria situação arrependida que levou o Bolsonaro ao poder também foi para a rua. Esses, entende, vão crescer. Nas redes sociais, 87% das postagens da pandemia e da asfixia em Manaus foram contra Bolsonaro. E ele sabe disso, ele está no isolamento. Por isso, quero aqui dizer aos oficiais das Forças Armadas que estão no governo e principalmente aos que não estão no governo: não se associem ao genocídio. As Forças Armadas brasileiras não podem se associar a um assassino, ao genocida que não reconhece a situação de pandemia. Esses que fizeram isso na ascensão do nazismo terminaram no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Ou seja, nós vamos derrotar
esse fascismo tupiniquim. O povo vai para a rua, se o Congresso Nacional não acompanhar essa situação, também será varrido. Chega de enganação. Vocês que competem à presidência da Câmara dos Deputados têm que colocar na pauta o impeachment já. O povo quer, o Brasil precisa.